João, capítulo 19, apenas o verso 30. Todos acharam? Queridos, mais uma vez, eu peço a você que se coloque de pé. E vou abrir aqui uma versão idêntica à dos irmãos. A minha versão é um pouquinho diferente. Ela é na Almeida, na Nova Almeida atualizada. Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 30. Vamos ler todos juntos esse único verso em uma voz alta. Todos acharam? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Feche seus olhos ainda de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado por esse presente que o Senhor nos concede, de estarmos aqui louvando, adorando o Senhor, entregando os nossos louvores e a nossa adoração, ainda que de forma imperfeita, mas entregamos com gratidão por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Obrigado, Senhor, porque não tínhamos qualquer direito de estarmos aqui. Não há bondade em nós, não há santidade em nós que nos qualifique de estarmos diante do Senhor. Mas se estamos diante do Senhor, é pelos méritos, pelos merecimentos, pela santidade, pela justificação feita na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pela vitória de Jesus que nós estamos diante do Senhor. E como somos gratos, Pai, de ter a oportunidade de mais uma vez ouvir a sua voz. Que a tua poderosa voz, Pai, irrompa os nossos corações duros, e ela é a única capaz de fazer-nos enxergar e contemplar todos os seus feitos de amor em nosso favor. Somente ela é capaz de quebrar o mais duro coração ingrato e olhar para trás e ver que se nós não formos consumidos é pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Por isso, Senhor, é este mesmo amor que nós clamamos. Dependemos de Ti, Senhor. É com tremor no coração, porque também não sou digno de estar aqui. Mas pedimos a Ti a ação do Teu Santo Espírito. Não somente a ajuda, porque quem somos nós para tirarmos algo de nós mesmos. Mas pedimos para que a Tua palavra, Pai, que o Teu Santo Espírito use a Tua palavra a falar a todos os nossos corações, incluindo o meu. Pai, dependemos do Senhor, fala conosco, mas oramos a Ti com gratidão, porque o Senhor tem um propósito em nos trazer para a Sua casa, Senhor. O Senhor nos reuniu pelo Seu amor e o Senhor falará conosco conforme a Sua vontade e o Seu soberano querer. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Tu és Deus de eternidade a eternidade, e o nosso coração Te teme e Te ama, pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, estamos há 2 semanas da comemoração da Páscoa do Senhor, a Páscoa de nosso Senhor Jesus, a maior comemoração, a maior data do calendário cristão. Porque ali se consumou o amor, o perdão e a misericórdia do Deus perdoador através de seu Filho Jesus Cristo. Como acabamos de falar aqui na apresentação da Ana Júlia, todos pecaram. Não há capacidade de nós mesmos de fazermos o bem o tempo todo. Pela graça de Deus, acredite, pela bondade de Deus, o ímpio ainda é capaz de ter uma atitude boa.
mas nenhum ser humano é capaz de si mesmo, da sua sabedoria, tirar atitudes boas. Se ele faz ou pratica o bem, é pela bondade do Senhor, pela graça do Senhor, que está sobre todo ser vivente. Assim como o sol aquece o rosto de todos, ainda que esteja no mais gélido território do mundo, mas ainda assim o calor do sol ainda o alcance, porque se tirasse o sol, não haveria vida. Assim é a graça do Senhor sobre todo ser vivente, sobre bom e maus. Todos o ser humano pecou, todos os homens pecaram e necessitam da glória de Deus. Todos pecaram. Por isso a mensagem ainda é a mesma para todos nós que já cremos em Cristo Jesus, nós que achamos estar de pé diante do Senhor, nós que cremos de todo o nosso coração, ou você que ouve o nome do Senhor Jesus pela primeira vez, ou você que ainda julga não ter forças para seguir o Senhor. A palavra para todos nós é a mesma. Arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. Deus veio e veio para governar e não vai vir reinar. Ele já reina. Reina com poder e autoridade. Arrependam-se, a mensagem é a mesma. Convertam-se das suas atitudes erradas. E até mesmo os cristãos, até mesmo aqueles que julgam estar em uma vida espiritual saudável. Todos nós precisamos todos os dias a ter um momento ao qual tivemos aqui, um momento de contrição, porque todos nós pecamos. E se nós dizemos, como diz a primeira carta de João, que nós não temos pecados, nós somos mentirosos, porque ainda não somos glorificados. O Senhor Jesus há de voltar. Nós que cremos em Jesus Cristo, temos a semente da eternidade e estamos seguros para sempre em suas mãos. Já aconteceu a eternidade dentro de nós, mas ainda, pelos planos eternos do Senhor, não aconteceu a redenção final, onde Deus expurgará o mal de uma vez, enxugará dos olhos toda lágrima daquele que creu nele, de todo aquele que permaneceu perseverante na fé nele. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e entregará para nós um novo corpo, um corpo que será capaz de amar e obedecer ao Senhor para sempre. Não haverá mais pecado, não haverá mais a dor do pecado. Mas enquanto ainda não acontece essa redenção, todos nós precisamos, todos os dias, independente do tempo de experiência que temos com o Senhor, pregar o Evangelho para nós mesmos. E como o Evangelho do Senhor Jesus começou? Ele falando para a multidão: arrependam-se, convertam-se de suas atitudes, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho, nas boas notícias. O Evangelho é a boa notícia do rei que já venceu. Ele já veio vencedor. Já estava, o seu plano de salvação já estava vitorioso de eternidade a eternidade. E ali, no seu nascimento, aqueles que tinham a revelação de que ele é o Messias se alegraram de sobremodo, de algo, de forma que ninguém pode compreender, como Simeão, que tomou aquela criança nas mãos, chamada Jesus, e se alegrou. Agora o seu servo pode descansar, porque os meus olhos viram a salvação. Aqueles que creram se alegraram de um sobremodo excelente. A nossa distância de Deus tem solução. A cegueira espiritual tem cura, e ela se chama Jesus Cristo. O que nos separa, o que nos torna doentes espirituais?
O que nos separa de Deus é o pecado. E Deus envia a sua solução, o seu plano eterno de salvação. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para que levasse sobre si as nossas dores e as nossas culpas. Ele, na cruz, demonstra o tempo todo que ele não estava ali pelos seus próprios feitos, para pagar algo que ele cometeu. Assim que João Batista, no começo do ministério de Cristo, quando ele vem para ser batizado, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício no culto israelita era incapaz, aqueles animais eram incapazes de expiar. Ali era apenas uma sombra do que Deus iria fazer. E quem olha para esse amor não consegue ter outra atitude, senão se render e crer. A vergonha daqueles que creem no Evangelho foram cobertas pela morte e pela expiação de Jesus. E durante sua crucificação, o Senhor Jesus brada por 7 vezes. Ele começa a dizer: Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós estamos no 6º brado de nosso Senhor Jesus, que diz: está consumado. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está completo, está feito. O plano de salvação, traçado de eternidade a eternidade, está completo. Tetelestai. Esse é o termo em hebraico, tetelestai. Perdão, é o termo em grego. Tetelestai, está feito, está cumprido. Jesus, ao beber o vinho ácido e barato dos soldados romanos, se cumpriu aquilo que diz o Salmo 69, 21. E na minha sede me deram a beber o vinagre. O Senhor nos amou desde a eternidade e Ele deu aos profetas a revelação de que Ele resolveria o problema do mal e o problema da separação entre o homem e Deus. Ele ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado. Aquele que está à beira da morte, que está no corredor da morte, prestes a ser eletrocutado, e para ele não tem alternativa, quando ele sabe que os seus pecados, que os seus crimes, alguém pagou no seu lugar, aquela pessoa se encheria de gratidão por alguém que se entregou no seu lugar, ou pelo menos deveria ser assim. O Senhor Jesus não somente morre no nosso lugar, no lugar do seu povo, mas Ele ressuscita ao 3º dia e envia o seu Santo Espírito para que possa testificar no nosso coração de que o seu Evangelho é verdadeiro, e pelo poder do seu Espírito Santo, Ele começa a transformar a nossa vida, que só tinha a capacidade de odiar a Deus, de sermos inimigos de Deus, e começamos a nos comportar como filhos. E cremos de todo o coração, e as nossas atitudes mudam. Ali está cumprido, está feito, tetelestai. Se cumpriu em Jesus tudo o que as Sagradas Escrituras diziam a respeito do Messias prometido. Um arqueólogo, não como esqueço o nome agora, um estudioso em arqueologia bíblica, diz que são mais de 300 promessas acerca de Jesus, e todas elas se cumpriram em Jesus e são comprovadas em Jesus, e a probabilidade disso se cumprir em uma, dividido pelo número de 84 elevado a 100, isso mostra que Deus foi assertivo na nossa salvação. Ele entregou o sacrifício perfeito, sabendo da nossa incapacidade de irmos até Ele. Ele entrega o cordeiro sem manchas, sem mácula,
alguém que com santidade viveu, alguém que com obediência viveu, alguém que cumpriu a lei em todos os seus aspectos, aquele que amou a Deus até o fim, até a morte e morte de cruz. Ele fez isso não porque ele precisava da cruz, mas porque nós precisávamos da cruz. Ele providenciou em si mesmo a nossa salvação. E ao mencionar a palavra hisopo, que era a planta usada para os judeus, pelos judeus para aspergir o sangue do animal imolado sobre o altar do sacrifício no templo, claramente João se refere a Jesus Cristo como Cordeiro Pascual. Lembra de onde surge a festa da Páscoa? O Senhor olha para um povo que não o chamou. O povo israelita não o desejou. O povo israelita estava até acostumado, até suportaria uma vida de condenação a ser escravo. E então os olhos do Senhor se voltam para aquele povo e lembram de quem eles eram descendentes da sua promessa feita a Abraão. E com poderosa mão começam a libertar aquele povo. Aquele povo olha para trás e vê o quanto Deus o ama. E vê o poder da mão de Deus em favor daquele povo. E na última praga, Deus manda com que o povo de Israel, para não ser alcançado pela morte, o juízo ao qual ele enviaria sobre os egípcios, ele pede para que todo israelita mate um cordeiro e venha a aspergir os umbrais da sua porta, para que o anjo da morte passe através das casas dos israelitas. Afinal de contas, esse é o significado da palavra Páscoa: passar através, passar além. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. A palavra de Paulo se cumpre em nós dizendo: nenhuma condenação há. O Espírito de Deus geme em nós e por nós, e quando nós fraquejamos, Ele lembra de quem somos e a quem pertencemos, e trata de nos colocar de volta no caminho que se deve andar, o caminho de fé e de obediência a Cristo. Mas nós não somos dele por causa que nós somos obedientes, nós somos dele porque Ele foi obediente em nosso lugar. O que nós precisamos é crer e nos entregar como oferta viva em seu altar. Entregar tudo que temos e que tudo que somos. E de fato nos arrependermos, abrir mão desse pecado que tanto enoja a Deus. E de fato entregar e gritar: Jesus, eu creio em Ti. Não é pelas minhas forças pelo qual eu vou mudar. O seu poder é o poder que me liberta do pecado. É o poder que me dá o perdão de Deus. Não é pela minha força de vontade que estou diante de Deus, é pelo poder do Espírito Santo. Devemos crer nele e chamar por ele todos os dias. Foi por mim e por você que ele grita: está consumado, está feito. O Cordeiro Pascual, em um sacrifício vicário e expiatório, substitutivo por todos aqueles que ele decidiu salvar, eu e você. Está consumado. E o Filho de Deus, aquele que realmente crê no Senhor, ao ouvir essa boa notícia, olha para trás e vê como a misericórdia do Senhor preservou até aqui, o como somos indignos desse amor. Nós não cumprimos cabalmente uma lei de obediência a Deus, e ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim a sua misericórdia amanhece primeiro que nós. E por que isso? Porque Ele nos amou primeiro, nos amou a ponto de dar seu Filho, Jesus. Se cumpriu em Jesus a obra que Ele repetidamente mencionava em seu discurso, e essa era a obra de redenção. Ao ver a nossa incapacidade de cumprir a lei, Ele cumpre a lei por nós. E assim suportou sua maldição pelos nossos pecados. Éramos nós
que deveríamos ser abandonados. Éramos nós que deveríamos sofrer aquela dor na carne e no espírito. O Senhor Jesus nada fez por merecer. E ali, carregando os nossos pecados, Ele sente o abandono de Deus que nós deveríamos sentir. Deus meu, por que me abandonaste? E nós, no nosso sentimentalismo errôneo, dizemos que por causa do nosso coração enganoso, nós falamos, Deus me abandonou. Querido, se Deus nos abandonasse, não teríamos força para ficar de pé. Ele nos ama mais do que nós imaginamos. O seu amor nos cerca mais do que nós imaginamos. E nós continuamos ingratos. E nós continuamos virando as costas para Ele. E nós continuamos. E qual será a nossa desculpa diante dEle? Quantas vezes Ele nos convidou? Quantas vezes Ele nos chamou à obediência? Qual é a nossa desculpa? Se o poder de permanecer de pé não vem de nós, vem dEle. Basta que clamemos o nome de Jesus, basta que cremos no nome de Jesus, basta que nos entreguemos no nome de Jesus. E uma nova vida recebemos todos os dias. O problema é que esse mundo ainda nos seduz. O problema é que os nossos olhos ainda se atraem. O problema é que o nosso coração ainda nos engana. E isso faz com que a gente rejeite esse amor maravilhoso. Somos, como diz a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, todos nós não temos desculpas. Deus o tempo todo nos convida a crer nele. A criação está aí e podemos contemplar que Deus maravilhoso é esse, o qual fez todas as coisas perfeitas e deu ao homem para que ele pudesse dominar. E o homem prefere acreditar na palavra de Satanás do que na palavra de Deus. E com isso traz a maldição da desobediência sobre si e sobre todos os seus descendentes. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, mais uma vez repito, que deu seu Filho para que te unisse novamente com Ele. Basta que você creia de todo o coração e a alegria da salvação te inundará, te dará forças a seguir. Não é por você, não é pela sua força de vontade, é pelo Espírito Santo de Deus. Basta que você creia, basta que você o siga, basta que você negue a si mesmo, basta que você o ame, mas tudo isso será pela fé em Cristo Jesus. Ele cumpriu a lei por nós e assim suportou sua maldição, a minha maldição, pelos nossos pecados. As nossas limitadas mentes, fixadas apenas no sofrimento físico de Jesus. Nós vemos aquele filme, A Paixão de Cristo, e ficamos condoídos com o sofrimento de Cristo na cruz. Mas o seu serviço foi muito maior no espiritual. Ali, aquele cordeiro sem culpa, sem mácula, estava sofrendo o abandono do Pai por mim e por você. Ele estava recebendo castigo, não somente no físico, o seu serviço foi muito maior no espiritual, vencendo sobre nós grilhões que jamais poderemos vencer. Os grilhões do pecado. Ele levou sobre si. E hoje, nós que cremos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Não temos fama para defender, não temos que ficar diante do mundo para justificar. No passado você fez isso. Não, no momento em que cremos em Jesus de todo o nosso coração e no momento que realmente nos empenhamos a ter uma nova vida nele, nenhuma condenação há. Não importa o que o mundo diga, somos sim filhos de Deus, não pela nossa força, mas pelo Espírito do Senhor. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? É mais uma mensagem de domingo? Quem é Jesus para você? O que Ele fez na cruz, você acredita? Você acredita que foi por você? Você crê que Ele realmente levou sobre si os seus pecados? Se você crê, isso deve fazer toda a diferença em sua vida. Isso deve fazer toda a diferença na forma como você pensa.
Isso deve fazer toda a diferença na forma que você se comporta. Como você olha a sua esposa, o seu esposo. Como você vive o seu cotidiano. Você não passa a mais viver por si mesmo, porque se você vivesse por si mesmo, só seria morte e destruição. Mas agora, porque Cristo te deu uma nova vida, agora não vive mais vocês, vive Cristo em vocês. Vive Cristo em nós. É a luz de Cristo que brilha. E cada dia mais queremos ser melhores para Ele, agradar a Ele, amar a Ele. E amar também aquele que Ele confia em nossas mãos. A sua alma tornou-se oferta por nossas iniquidades. As nossas limitadas mentes, fixadas apenas no sofrimento físico de Jesus, não contemplam toda a obra maravilhosa feita a nosso favor. A sua alma tornou-se por oferta por nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. E devemos nos lembrar que cada pecado é lembrado a alguma coisa suja na Bíblia. E nós constantemente brincamos e flertamos com o pecado. Mas lembre-se que o nosso pecado torna pior o mundo que Deus criou bom. E ainda que você não acredite, o juízo de Deus virá sobre toda a fé em Cristo e justificará aqueles que perseverarem na sua fé em Cristo, mas virá sobre todo pecado não confessado e não arrependido. Por que brincamos tanto com o pecado? Se nós cremos em Jesus. É porque verdadeiramente a fé ainda não assolapou o nosso coração duro. E por isso brincamos tanto e achamos que não tem um Deus para nos julgar, não tem um Deus para olhar para as imundícies que cometemos todos os dias. Mais uma vez, a palavra é para mim e para você. Arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus Cristo, aquele que deu a vida para o povo de Deus, para que agora não somente judeus, mas gregos e todo aquele que crer em Jesus seja salvo pelo intermédio da sua cruz. Ele levou sobre si a sua missão. Ele levou a sua missão até o fim. Sua alma tornou-se oferta por nossas iniquidades. Ele sofreu por carregar a imundície de pecados que não cometeu. Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos crimes. Você fazendo um bolo, e se você no último ovo, você quebrou todos os ovos perfeitamente bem, e todos os ovos estavam ali com cheiro de ovo, característica de ovo, mas no último ovo, você quebraria e ele sairia podre na tigela. Você ainda assim assaria aquele bolo para dar para a sua família comer? E por que a nossa vida nós queremos entregar a Deus apenas pelas nossas atitudes boas e achar que seremos salvos por elas? Então creia que não são pelas nossas atitudes boas. Ele levou sobre si todos os nossos ovos podres, toda a nossa podridão. Creia no Evangelho de Cristo e se renda a cada dia. Renda o seu coração a cada dia a Jesus. Ele levou a sua missão até o fim. Mas Jesus tinha todo o poder do universo. Ele é o próprio Deus, tinha todo o poder do universo para se livrar daquela cruz e não o fez. Por quê? Você já perguntou por que Jesus, tendo todo o poder, não se livrou da cruz? Será que foram os pregos que o mantiveram cravados na sua cruz? Ou foi a vigilância dos soldados que o mantiveram ali na cruz? Nada disso o impediu. O que o prendeu foi a sua fidelidade ao Senhor, ao Deus Pai, ao plano, e também o seu amor por nós. O que prendeu Jesus naquela cruz foi o seu amor pelo Pai e também o seu amor por nós, mesmo sem merecer. Está consumado. A vitória predeterminada desde a eternidade finalmente se cumpriu. Ele venceu. E mais do que isso, ele fez de nós vencedores. Ele fez de nós vencedores. E não é o nosso esforço. Basta que a gente creia e seja fiel até o fim. Nos queixamos tanto, irmãos.
nos queixamos tanto quando um dedo mindinho dói. E acredite, perto do sofrimento de Jesus pelos nossos pecados, o seu desemprego é um dedo mindinho. Perto do que Jesus sofreu e padeceu na cruz por nós, a sua briga familiar é um dedo mindinho. Nada se compara à dor. Nós vivemos um verdadeiro luxo em nossa fé em Cristo. Não temos perseguições, não temos homens armados, temos a oportunidade de vir livremente e entrar na igreja de Cristo, ouvir a sua palavra, sermos edificados e volta e meia viramos as costas para Ele, damos desculpas que é porque estamos fracos, mas quando nós nos fortalecemos, quando nós fomos até Ele e bebemos da fonte, é porque não queremos pagar o preço de irmos até Ele, de negarmos a nós mesmos e simplesmente crer no Evangelho e obedecer ao Senhor pelo intermédio do Espírito Santo. Perto daquilo que o Senhor passou para pagar por cada pecado nosso. O nosso sofrimento aqui é uma topada do dedo mindinho. Ele enfrentou desertos. Ele enfrentou tentações. Assim como eu e você. Satanás o tentou por 40 dias e 40 noites. E ele já demonstrou ser o rei vencedor. O próprio Deus, o absoluto da santidade estava ali. O Deus Santo pisando entre os homens para unir o homem que crê nele novamente a ele mesmo. Ele estava ali. E mais uma vez, quem precisava da sua cruz não era ele. Já era Deus de eternidade a eternidade. Ele nos amou tanto que resolveu dar seu Filho para que pudesse nos unir a Ele. Está consumado. A vitória predeterminada desde a eternidade finalmente se concluiu. Ele venceu. E diz Isaías, ele ficou satisfeito com o fruto do seu trabalho. Está consumado. Há nessas palavras de Jesus o sentimento de uma grande vitória, pois quando ele sucumbe na cruz, o Salvador triunfa. A sua morte será, para inúmeras almas, a própria vida eterna. Eu vou repetir mais uma vez. Há nessas palavras de Jesus, estar consumado, o sentimento de uma grande vitória, pois quando ele sucumbe na cruz, o Salvador, na verdade, vence e triunfa, e a sua morte será para inúmeras almas a própria vida eterna. Nós temos a vida eterna porque ele se entregou na cruz. E ele disse um dia, está consumado. Se o seu coração arde o desejo de ouvir e de estar na presença do Senhor, foi por causa dele. Então, nesse momento, agradeça a ele e não ao pastor que prega. Não fui eu que morri por vocês. Foi Jesus Cristo que morreu por vocês. Então, o seu coração deveria se encher de júbilo e você tomar uma decisão no seu coração de mudar, de ser grato em suas atitudes. Evitar os palavrões, porque isso agrada ao Senhor. Querer amar ao Senhor, porque Ele deu a própria mente de Cristo. E se você ainda não tem esse desejo, converta-se, arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus Cristo, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Uns do lado direito e outros do lado da desobediência. Qual lado você estará? Um dia ele gritou, está consumado. Quem é ele para você? Ele é a vida eterna? Ele é o motivo da sua alegria? Ele é o motivo das suas canções, assim como foi para Paulo, em meio às chibatadas ainda louvou ao Senhor? Ou no nosso dedo mindinho esquecemos dele, assim como aqueles israelitas que foram salvos do deserto, que foram salvos da escravidão em 11 dias de deserto. Seriam 11 dias de deserto. Ficaram reclamando, Deus só manda maná. E Deus manda as condonizes, e ainda assim eles reclamam. E por causa da sua ingratidão, nenhum deles entra na terra prometida. Queridos, Deus nos deu uma nova mente.
Deus nos está mais uma vez te entregando a oportunidade de ouvir o seu evangelho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, num banquete eterno que começa aqui e durará por toda a eternidade. Está consumado. Crê no evangelho em nome de Jesus.